Bom, nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo, vou explicar como encontrar velocidade e aceleração através do método de matriz de transformação. Para isso, eu vou resolver o exercício e vou explicando ao decorrer do exercício. O exercício proposto foi de um caminhão guindaste que está fixo, está estacionado aqui, não vai se movimentar e que possui um braço articulado AB que está aumentando a uma taxa constante U de 0,2 metros por segundo, ou seja, esse comprimento desse braço aqui está variando com o tempo, a uma taxa de 0,2 metros por segundo. De acordo com o tempo vai passando, ele vai aumentando. E ao mesmo tempo que ele vai aumentando, ele também está sendo abaixado a uma taxa constante de 0,8 radianos por segundo. Ou seja, o ângulo formado entre o braço AB e o eixo Z também está variando com o tempo. E ele quer que a gente utilize o método de matriz de transformação para encontrar a velocidade e a aceleração do ponto B no instante mostrado na figura, onde o braço AB possui um comprimento de 6 metros e o ângulo entre o braço AB e o eixo Z é de 30 graus. O primeiro passo é definir o sistema de coordenadas, onde o nosso sistema de coordenada inercial está aqui representado pelo eixo Z, pelo eixo Y, pelo eixo X, que seria o nosso sistema fixo. E o nosso sistema rotativo está aqui representado pelo nosso eixo Z1, pelo nosso eixo Y1 e pelo nosso eixo X1. Ao rotacionar esse eixo Z1, o eixo Y também vai rotacionar, e o ângulo formado entre Z1 e Z e o ângulo formado entre os eixos Y e Y1 sempre serão o mesmo. E como a gente está rotacionando somente esse plano Z1 e Y1 em relação ao eixo X, o eixo de coordenadas X1 sempre ficará na mesma posição, que será essa posição sobre o eixo X, que está representado aqui, mas na verdade é como se ele estivesse saindo do slide. E temos aqui também o nosso braço articulado AB, que está aqui representado por essa linha branca, que está sobre o eixo rotativo Z1, onde o ponto A aqui está na origem e o ponto B está aqui sobre o eixo Z1. Feito isso, agora a gente precisa decompor esse vetor unitário aqui do sistema de coordenadas rotativo em relação ao sistema de coordenada inercial. Aqui nós temos, peguei somente essa parcela aqui, ó. Aí temos aqui nosso eixo de coordenada Z do nosso sistema inercial e o eixo de coordenada Z1 do nosso sistema rotativo. O vetor unitário aqui, K1, que está sobre o eixo Z1, e o vetor unitário K, que está aqui sobre o eixo Z. E esse ângulo θ, que é o ângulo entre Z1 e Z, θt, porque ele varia com o tempo, de acordo com que o braço AB está sendo abaixado, esse θ aqui, esse ângulo vai variando. Decompondo esse vetor aqui, K1, nós temos que cosseno de θ é o vetor aqui adjacente, que seria o K1 no eixo Z, sobre a hipotenusa, formando um triângulo aqui, ó. A hipotenusa seria esse K1 aqui. Passando esse K1 que está dividindo aqui para o outro lado, multiplicando, nós temos que K1 de Z é igual a K1 vezes cosseno θ. Da mesma forma, decompondo aqui, seno seria o cateto oposto, que se a gente projetasse aqui, seria o K1y sobre a hipotenusa do triângulo aqui formado, esse K1. Passando esse K1 que está dividindo aqui para o outro lado, multiplicando, temos que K1 de Y é igual a K1 seno θ. Da mesma forma, fazendo aqui para o eixo Y, que é a nossa coordenada do nosso sistema Y1, que é o eixo do nosso sistema de coordenada rotativo, nós temos aqui o vetor unitário J sobre o eixo Y e o J1 sobre o eixo Y1 e esse θt aqui que varia com o tempo. Decompondo esse vetor J1, nós temos que cosseno é o cateto adjacente, que seria nosso J1y, se projetarmos aqui, sobre a hipotenusa, se formássemos um triângulo aqui, ó, hipotenusa J1. Passando esse J1 dividindo, multiplicando para o outro lado, temos que J1y é igual a J1 cosseno θ. Da mesma maneira, se fizermos seno, projetarmos aqui, ó, seno θ seria o cateto oposto, que seria esse J1 que estaria no eixo Z, só que é menos J1Z porque está no
no eixo negativo de Z. Sobre a hipotenusa, que se formássemos um triângulo aqui, seria J1. Passando esse J1 que está multiplicando, dividindo, para o outro lado multiplicando, temos que menos J1Z é igual a J1 seno θ. Ou seja, se decompormos esse vetor J1 aqui, ó, essa parcela seria o nosso cosseno θ igual a J1y sobre J1, e essa parcela aqui seria o nosso seno θ igual a menos J1Z sobre J1. Da mesma forma, se decompormos aqui o vetor K1, temos que essa parcela aqui seria o nosso cosseno θ igual a K1Z sobre K1, e essa parcelinha aqui seria o nosso seno θ igual a K1y sobre K1. Bom, achamos todas as fórmulas e temos aqui que, por se tratar de vetores unitários, todos devem ter módulo igual a 1, ou seja, o nosso K1 e o nosso J1 devem ter módulo igual a 1. Substituindo isso aqui na equação, temos que K1Z é igual a 1 vezes cosseno θ e K1y é igual a 1 vezes seno θ, ou seja, K1Z é igual a cosseno θ e K1y é igual a seno θ. Temos também que nosso K1 é igual a K1x mais K1y mais K1z. Como não temos nenhuma parcela em x, o nosso K1x é igual a zero. Substituindo os valores de K1y e K1z, temos que K1 é igual a 0i mais seno θj mais cosseno θk. Da mesma forma, aqui para o nosso J1, que é igual a J1x mais J1y mais J1z, não temos nenhuma parcela em x, então o nosso J1x é igual a zero. E substituindo aqui os valores de J1, que deve ter módulo igual a 1, na equação aqui, temos que J1y é igual a 1 cosseno θ e J1z é igual a menos 1 vezes seno θ. Ou seja, J1y é igual a cosseno θ e J1z é igual a menos seno θ. Substituindo os valores aqui em J1, temos que J1 é igual a 0i mais cosseno de θj menos seno de θk. Como o eixo x1 está totalmente sobre o eixo x, nós não temos nenhuma parcela em y e nenhuma parcela em z, ou seja, o nosso termo i1y e o nosso termo i1z vão ser iguais a zero. E por estar totalmente sobre o eixo x, nossa parcela de i1x vai ser igual a 1. Ou seja, o nosso i1 é igual a 1i mais 0j mais 0k. Assim, nós chegamos a esse sisteminha aqui, ó. Se a gente pegar o nosso vetor unitário aqui do nosso sistema de coordenadas inercial, multiplicar, escalar por essa matriz aqui, que seria a nossa matriz de transformação, nós encontraremos aqui o nosso vetor unitário do nosso sistema de coordenadas rotativos. Para isso ser verdade, essa multiplicação aqui tem que dar isso aqui em cima, né? Ou seja, linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna, tem que dar esse sisteminha aqui em cima. Se a gente multiplicar aqui essa linha por essa coluna, nós obtemos que 1 vezes i, 1i, 0 vezes j, 0j, 0 vezes k, 0k. Multiplicarmos essa linha por essa coluna, temos que 0 vezes i, 0i, cosseno θ vezes j, cosseno de θj, menos seno de θ vezes k, menos seno de θk. Multiplicarmos 0 por i, 0i, seno de θ vezes j, seno de θj, cosseno de θk, mais cosseno de θk, ou seja, é impossível encontrar nosso vetor aqui em relação ao sistema rotativo através do nosso vetor do nosso sistema de coordenada inercial. Basta multiplicar pela matriz de transformação. Caso a gente queira fazer ao contrário, achar o nosso sistema de coordenada inercial através do nosso sistema de coordenada rotativo, basta multiplicar o sistema de coordenada rotativo vezes a transposta da matriz de transformação. Bom, agora vamos encontrar o vetor posição L, que seria o nosso vetor posição do ponto B representado no sistema rotativo. Como visto aqui anteriormente, o nosso vetor posição aqui, ó, do ponto B, ele está totalmente sobre o eixo rotativo Z1. Não tem nenhuma parcela em Y1 e nenhuma parcela em X1. Então, a gente pode definir esse vetor aqui
como 0 em I, 0 em J e L em K. Esse L aí variando com o tempo, de acordo com o que vai aumentando a taxa U de 0,2 metros por segundo. Para encontrar o vetor posição LI descrito no sistema inercial, deve-se multiplicar o vetor posição L do sistema rotativo pela transposta da matriz de transformação, como visto anteriormente aqui por essa equação. Fazendo isso, temos aqui a nossa matriz transposta da matriz de transformação e aqui a nosso vetor posição L. Multiplicando aqui linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna, temos que 1 vezes 0 é igual a 0, 0 vezes 0 igual a 0, 0 vezes L, 0. Multiplicando essa linha por essa coluna, temos que 0 vezes 0 igual a 0, cosseno θ vezes 0 igual a 0, seno θ vezes L igual a L seno θ. Multiplicando essa linha por essa coluna, temos que 0 vezes 0 igual a 0, menos seno θ vezes 0 igual a 0, cosseno θ vezes L igual a L cosseno θ. Assim, nós obtemos o nosso vetor posição em relação ao sistema inercial. Bom, para encontrar o vetor velocidade do ponto B, basta derivar o vetor posição em relação ao sistema inercial. Pois se a gente derivar o vetor posição em relação ao sistema rotativo, a gente vai encontrar apenas uma parcela da velocidade, que seria a velocidade relativa de B, e não a velocidade completa de B. Ou seja, nós devemos derivar o vetor posição em relação ao sistema inercial, ou seja, derivar esse vetor aqui, 0, L seno θ e L cosseno θ. Bom, como o vetor posição e a coordenada angular variam com o tempo, ou seja, o vetor posição ele está variando, pois aumenta a uma taxa constante de 0,2 metros por segundo, e a coordenada angular também está variando, pois o braço está sendo abaixado a uma taxa de 0,08 radianos por segundo, e eles não dependem um do outro, a gente obtém essa derivada aqui, derivando a segunda linha, LT, que é o L que varia com o tempo, vezes seno de θt, que essa coordenada angular varia com o tempo. Caímos aqui em uma regra do produto, onde temos aqui derivada do primeiro vezes o segundo termo, mais a derivada do segundo termo vezes o primeiro termo. Bom, derivando aqui o primeiro termo, L em relação ao tempo, nós temos aqui o L ponto, que seria a nossa velocidade, que seria o nosso Uzinho aí, a velocidade com que o vetor está aumentando, que o nosso braço articulado AB aí está aumentando, vezes o segundo termo, seno θ, mais o primeiro termo, L, vezes a derivada do segundo termo, que seria o nosso seno θ, e aí a gente cairia em uma regra da cadeia. Derivada do que está fora, que seria o nosso derivada de seno θ, que seria o nosso cosseno θ, vezes a derivada do que está dentro, derivada de θ em relação ao tempo, seria o nosso θ ponto, que aí seria a nossa velocidade angular. Fazendo isso aqui para a nossa terceira linha, caímos na mesma equação aqui, na mesma regra do produto. Derivada do primeiro termo vezes o segundo, mais o primeiro termo vezes a derivada do segundo. Nossa derivada aqui do nosso L de t seria o nosso L ponto, a nossa velocidade, vezes o segundo termo, cosseno de θ, mais o nosso primeiro termo, L, vezes a derivada do que está de fora aqui, cosseno θ é a derivada de cosseno θ nosso menos, que veio aqui, seno θ, vezes a derivada do que está dentro, derivada de θ em relação ao tempo, o nosso θ ponto, que seria a nossa velocidade angular. Assim, temos o nosso vetor velocidade do ponto B em relação ao sistema inercial, que seria no eixo, aqui na coordenada I0, coordenada J, L ponto seno θ mais L cosseno θ vezes θ ponto, e na nossa coordenada K,
seria L ponto cosseno θ menos L seno θ vezes θ ponto. Bom, partindo agora para a aceleração do ponto B, temos que a aceleração do ponto B pode ser descrita como a derivada segunda do vetor posição em relação ao sistema inercial, ou a derivada do vetor velocidade do ponto B. Para simplificar, vamos derivar aqui o vetor velocidade do ponto B, para poder derivar uma vez só. E derivando aqui a segunda linha, nós vemos aqui que vamos cair em duas regras do produto, né? Resolvendo aqui a primeira regra do produto, temos que a primeira parte seria derivada do primeiro termo vezes o segundo termo. Derivada do primeiro L2 ponto vezes o segundo termo seno θ, mais o primeiro termo vezes a derivada do segundo termo. Primeiro termo L ponto vezes derivada aqui, o que vamos cair em uma regra da cadeia. Seno θ, o que está fora, seno θ, derivada de seno θ, cosseno θ, derivada do que está dentro, θ, derivada de θ, θ ponto. Mas, aí agora vamos partir para outra regra do produto, né? Derivada do primeiro termo vezes o segundo termo vezes o terceiro termo, temos aqui a derivada do primeiro L ponto, segundo termo, cosseno θ vezes o terceiro termo, θ ponto. Mais a derivada do segundo termo vezes o primeiro termo vezes o terceiro termo. Primeiro termo, a derivada do segundo termo, que aqui vamos cair em outra regra da cadeia. Derivada de cosseno θ menos seno θ, por isso que veio esse menos aqui, menos seno θ, derivada do que está dentro, θ ponto. Θ ponto vezes θ ponto, que seria o nosso terceiro termo aqui, θ ponto ao quadrado. Mais primeiro termo vezes o segundo termo vezes a derivada do terceiro termo, temos primeiro termo L vezes segundo termo cosseno θ vezes o terceiro derivada do terceiro termo, derivada de θ ponto, θ 2 ponto. Vemos aqui que temos duas parcelas iguais, então podemos simplificar aqui nossa conta. Temos aqui L ponto L2 pontos vezes seno θ mais duas vezes L ponto vezes cosseno θ vezes θ ponto menos L vezes seno θ vezes θ ponto ao quadrado mais L vezes cosseno θ vezes θ 2 pontos. De forma similar, temos aqui a derivada da terceira linha. E vamos cair igualmente em duas regras do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo termo, L2 pontos vezes cosseno θ, mais primeiro termo vezes a derivada do segundo termo, primeiro termo L ponto, derivada de uma, vamos cair de novo em uma regra da cadeia, derivada do que está fora, cosseno θ, derivada de cosseno menos seno, por isso que aparece menos aqui, menos seno θ, derivada do que está dentro, derivada de θ, θ ponto, menos outra regra do produto, derivada do primeiro termo vezes o segundo termo vezes o terceiro termo, derivada do primeiro termo L ponto, vezes o segundo termo seno θ vezes o terceiro termo, θ ponto, mais primeiro termo vezes derivada do segundo termo vezes o terceiro termo. Primeiro termo L ponto, derivada aqui do segundo termo vai cair em uma regra da cadeia, derivada de seno θ do que está fora, cosseno θ, derivada do que está dentro, derivada de θ, θ ponto vezes o terceiro termo, que também é θ ponto ao quadrado, mais primeiro termo vezes segundo termo vezes a derivada do terceiro termo, temos primeiro termo L vezes segundo termo seno θ vezes a derivada do terceiro termo, derivada de θ ponto, θ 2 pontos. Vemos também que temos duas parcelas iguais. Para simplificar, vamos colocar multiplicando aqui por 2. Então, ficamos com L2 pontos vezes cosseno θ menos 2 vezes L ponto vezes seno θ vezes θ ponto menos L vezes cosseno θ vezes θ ponto ao quadrado menos L vezes seno θ vezes
θ, 2 pontos. Obtidas as duas equações, né? Tanto de velocidade quanto de aceleração, obtemos aqui o vetor aqui de aceleração. Podemos agora substituir os termos. Bom, aqui temos a nossa parcela aqui da velocidade. E agora vamos substituir os termos. Bom, esse nosso L ponto aqui, a derivada do nosso vetor posição, seria a nossa velocidade, que seria essa velocidade aqui com que o nosso braço AB está aumentando. Por estar no eixo positivo, então ele fica positivo aqui. 0,2 vezes seno de θ, θ aqui no instante mostrado na figura é igual a 30 graus, mais L, que seria o nosso vetor posição, no instante mostrado aqui na figura está igual a 6, vezes cosseno de 30, vezes o nosso θ ponto aqui, seria a nossa velocidade angular, que está menos por estar sendo abaixada, está rotacionando no sentido horário, por isso esse negativo aqui. Da mesma fórmula aqui, ó, substituindo L ponto igual a 0,2, cosseno de θ, θ igual a 30, menos L ponto, L, quer dizer, 6 vezes seno de θ, θ igual a 30, θ ponto, nossa velocidade angular, menos 0,08. Bom, substituindo os valores, e aí resolvendo a equação, nós temos que a velocidade de B é igual a 0 em I, menos 0,3157 em J e 0,5132 na direção K, e tudo isso dado em metros por segundo. Bom, para encontrar agora a nossa aceleração, vamos aqui substituir os termos. L 2 pontos aqui é a nossa aceleração, mas como o exercício aqui está falando que está aumentando a uma taxa constante, ou igual a 0,2 metros por segundo, essa aceleração aqui, nossa aceleração será 0 vezes seno de θ, nosso seno de θ, θ igual a 30, mais 2 vezes L ponto, que seria a nossa velocidade, 0,2, vezes cosseno de θ, cosseno de 30, vezes o nosso θ ponto, que seria a nossa velocidade angular, 0,08 radianos por segundo. Como está no sentido horário, por isso aqui o negativo, menos L, que é o nosso vetor posição, 6 vezes seno de θ, seno de 30, vezes θ ponto ao quadrado, que aí nossa velocidade angular ao quadrado, menos 0,08 ao quadrado, mais L, que aí é o nosso vetor posição, 6, cosseno θ, cosseno 30, vezes nossa aceleração angular. Como também está falando aqui que está sendo abaixado a uma taxa constante de 0,08 radianos por segundo, não temos essa parcela da velocidade da aceleração angular. Bom, resolvendo a equação, nós temos aqui que a nossa aceleração de B em relação ao sistema inercial será 0 em I, menos 0,0469 em J, menos 0,01726 em K, isso tudo em metros por segundo ao quadrado.